Estamos iniciando o programa Check-in de hoje e vamos entrevistar Mara Meneghini. Mara Meneghini, apaixonada por viagem, conheceu, pasmem, 26 países, mais o Brasil. 27 países conheceu ao todo e vai falar para nós aqui o que ela mais gostou, o que lhe chamou atenção, qual que ela preferia passar mais tempo, talvez até morar fora do Brasil, e qual a comparação do Brasil com outros países, na área da educação, do turismo, do conhecimento, da segurança, tudo hoje, agora aqui ao vivo para você. Inclusive, você pode mandar a sua pergunta pelo Facebook ou dizer simplesmente que está ouvindo. Vamos conversar com a Mara. Mara, prazer em tê-la aqui no programa. Igualmente. Mara, da onde surgiu essa paixão de conhecer o mundo, de viajar? Eu acho que essa paixão já nasce com a gente. Ou a gente gosta muito de viajar ou não gosta, né? E eu sempre gostei, se agora meu marido ligasse para mim e dissesse amanhã a gente vai viajar, em meia hora a mala está pronta, né? Então, acho que é uma paixão, acho que isso depende muito da pessoa. Tem pessoas que não gostam, que não se submetem a ficar 15 dias fora de casa, né? Mas a gente gosta muito, eu digo casal. Né? Sempre viajaram em casal, não? Sempre, sempre. Nas últimas até com mais pessoas, né? Mas Sim. antes sempre somente os dois. Nós viajamos um bom tempo sozinhos, os dois. E até que há uns 6 anos atrás, a gente conversou com um casal e eles toparam a ideia de viajar juntos. E daí, nós 4 formamos mais 4 e começamos a viajar juntos. Esse ano, inclusive, além dos 4, foram mais 3 casais. Ou seja, estão espalhando conhecimento por outros países. Né? Com certeza. Quais os primeiros países que vocês conheceram? Primeiro, a gente viajou pelo Brasil. Daí, em 95, acho que foi, nós fomos para o Chile, para Buenos Aires. Depois fomos para o Canadá. E daí foi indo. Daí começamos na Europa e lá tem milhares de lugares para conhecer. Né? E aí foram para a Ásia, foram para vários lugares. Fomos. No Brasil, vocês conheceram o quê? Nossa, quase que de cabo a rabo. Nós fomos a Manaus, Belém, Fortaleza, Jericoacoara, Fernando de Noronha, Recife, Natal, Maceió. Maceió nós já fomos 2 vezes. Para Bahia, para o Rio de Janeiro. Algo interessante que a gente falava agora há pouco, Mara, é de que a tua filha morou na Bahia. Sim. Durante quanto tempo? 5 anos. Você ia frequentemente para lá? Pelo menos 2 vezes por ano a gente tentava ir. Né? Pena que ela não mora mais lá para você. Não. Agora, sempre se fala de baiano, se imagina a rede, o baiano é mais sossegado. Isso é a realidade ou é uma lenda? Eu acho que é um pouco de lenda isso aí, porque o que acontece? Se a gente trabalhasse naquele sol que eles têm lá o ano inteiro, a gente também ficaria um pouco assim, eu acho. Mas eles são trabalhadores, são pessoas normais como nós. Paisagem muito bonita. A paisagem é lindíssima, né? A Bahia é muito gostosa, é muito aconchegante, as pessoas te recebem muito bem. É alegre. Muito alegre, né? Muito, inclusive, muito. Espaço, muito bom. Eles vivem do turismo. Tempos atrás eu falei com um amigo que também morou na Bahia, em que se imagina que eles fazem muita festa e trabalham pouco. Não. Na verdade, o que ele me chamou, e vê se tu confirma ou não, é de que eles fazem muita festa, porque quando tem muita festa, há muito turismo. Eles têm muito trabalho. A minha filha sempre falava isso, que trabalhar lá não é a mesma coisa que ir para lá passear. Né? Porque lá eles trabalham muito, ela trabalhava na rede hoteleira, e daí quando tinha, na época de férias, nas nossas férias, era a época que mais lotava os hotéis, né? E eles têm um costume interessante, lá as pessoas não vão. Aqui a gente tem um costume de sair do trabalho, vai para casa, toma banho, se ajeita, sai 8h30, 9 horas. Lá eles não fazem isso. A grande maioria das pessoas sai do trabalho e vai direto para o happy hour. Né? Eles não têm esse costume de ir para casa para se arrumar. Qualquer lugar que tu vai lá, tu vai de chinelinho, vai de short, não precisa daquela produção toda que as pessoas têm aqui, né? Que se produz bastante. Né? É muito diferente a realidade. Antes de nós sairmos do Brasil, vamos falar um pouco deste nosso país. O Rio Grande do Sul sempre foi visto, pelo menos aos nossos olhos de gaúchos, como um país supremo, um estado supremo, muito melhor de se viver. É verdade, não? Eu acho que sim. Acho que sim. Aqui a cultura, a educação, as pessoas procuram um pouco mais, né? Não ficam só dependendo do que te oferecem. As pessoas que têm interesse, elas vão atrás, né? O povo daqui, eu acho que como é mais europeu também, já tem esse sistema, né, de não ficar esperando muitas coisas acontecerem. É mais empreendedor? É mais empreendedor. Qual o estado que você visitou que mais te chamou a atenção?
Eu gosto muito da Bahia, porque a gente foi muitas vezes para lá, a gente quase se sentia em casa lá, né? Rio de Janeiro, a gente não viu perigo nenhum nas 2 vezes que a gente foi para lá. Isso é interessante. Algumas pessoas, amigos meus que foram para lá, disseram realmente que foram apavorados. Até que as esposas nem queriam ir para o Rio de Janeiro. Foi o que nos recomendaram aquela vez. Não use joias, não saia com bolsa, né? Porque muito perigo, tem muito perigo à noite. E não foi o que nós vimos. Nós não sentimos nada disso. Nós saímos à noite, caminhávamos na orla, não vimos nada acontecer, não... Claro que não entraram nas favelas. Com certeza, com certeza. Não vai procurar o perigo. A gente não foi atrás do perigo, nós ficamos nos lugares, né? Mas é um estado lindíssimo, né? É lindo de morrer. E não se gasta muito. Para viajar dentro do Brasil, não se gasta tanto, né? Não. Existem passagens promocionais e pacotes muito em conta. Eu sempre digo que não viaja quem não quer, né? Porque uma viagem dentro do Brasil é muito em conta. Muito em conta é quanto, por exemplo? Eu acho que os hotéis são muito caros, não? Tu consegues ir para o Rio de Janeiro com R$1.000 por pessoa numa semana, acho que tranquilamente. É muito Tem barato. Tem passagens baratas, né? E tu também não precisa pegar... um costume que nós temos, nós nunca pegamos hotéis muito luxuosos, não precisa ser uns 5 estrelas. Porque o que a gente faz no hotel? No hotel a gente dorme, né? Então, se tem uma cama limpinha, um bom chuveiro, é o que precisa. Essa é uma dica interessante, Mara, para quem pensa em viajar. Vocês vão com agência, vocês ligam antes, vocês vão pela internet. Qual o procedimento na escolha do local? Dentro do Brasil até dá para ir sem agência, né? Mas normalmente a gente vai com agência. Mas fora do Brasil eu não recomendo. Tem gente que arrisca, né? Que faz por conta. Mas aí eu acho que não é recomendável. Porque se a gente vai com uma agência, se der algum probleminha fora, tu liga para o teu agente, ele vai resolver, né? E aconteceram problemas? Se tu tiver por conta, já aconteceram problemas, sim, mas coisas que foram resolvidas, né? Lembra de algum, não? Te chamou a atenção? Nós tivemos um problema, mas foi dentro do Brasil ainda. Uma amiga nossa, do nosso grupo, que quando nós chegamos no Rio de Janeiro, nós precisávamos de 2 vistos. Um para Dubai, porque a gente ia esperar lá, a gente tem um tempo de espera lá, e o outro visto para a Índia. E o que aconteceu? Na hora de passar a passagem, o visto dela da Índia não estava aprovado, mas ele tinha sido impresso. E a moça lá, que era encarregada dentro do aeroporto, nos falou que não poderia ter sido impresso se não tivesse sido aprovado. Ela mesma resolveu aquela hora, nós atrasamos o voo em cerca de 40 minutos, mas conseguimos embarcar todos. O voo esperou vocês. O voo nos esperou, sim. Esses brasileiros. Os brasileiros esculhambaram o voo, mas deu tudo certo. Que bom. Ou seja, essa é a vantagem de ter uma agência, né? Porque você resolve. Eu paguei, resolve. Sim, eles resolvem. Se tu vai por conta, você mesmo tem que resolver e arcar com isso. Com certeza, que até aquela noite nós estávamos em 4 casais, era meia-noite, daí a moça de Dubai mesmo nos falou que nós deveríamos embarcar os outros 3 casais, que ela poderia embarcar o outro casal no outro dia caso desse algum problema. E nós acabamos esperando, nós estávamos embarcando já quando outro casal veio e conseguiu embarcar. Mas esperamos 40 minutos por isso, né? Bom, a qualidade dos aeroportos no Brasil são boas, não? Eu acho que melhorou bastante depois da Copa, principalmente em Guarulhos, né? A gente viu uma diferença enorme. Estamos com esperança que melhore muito agora aqui em Porto Alegre também, né? Que vai mudar a administração. Mas eu acho que é totalmente seguro. Eu nunca vi problema nenhum no aeroporto. Bem melhor do que era anos atrás, né? Até porque o Brasil está mais turístico, né? Com certeza. Os brasileiros estão viajando mais dentro do próprio país também. E como aqui na região sul não existia tanto turismo para Gramado e Canela, o pessoal vem do norte, nordeste para conhecer a nossa região. Eles não vinham para o Rio Grande do Sul. E agora, com uma agência que está operando, a gente vê muito turista no aeroporto. Turistas que vêm para cá, né? Isso não acontecia anos atrás. O que é bom. Aqui no Vale do Taquari, esses dias eu entrevistei o Alício Assunção, que faz caminhadas aqui pelo Vale. Sim. Ele já recebeu pessoas de toda parte do mundo. Sim. Que vieram para fazer as caminhadas no meio do mato, aqui na nossa região. Ou seja, é o turismo que está chegando cada vez mais próximo. Está evoluindo, né? Por falar em agência de viagens, teve uma viagem que vocês fizeram que, inclusive, vocês fizeram o passeio pela cidade com alguém armado do lado, ou seja, um segurança. Mas isso depois, daqui a pouco você fala a respeito dessa situação em muitos lugares, né? Vocês foram para além aqui no Rio Grande do Sul, né? Que viajaram pelo Brasil. Mas na América do Sul, vocês foram para o Chile?
Fomos para o Chile, fomos para a Argentina, conhecemos o Uruguai agora em agosto. E por aí. Esse país. E mais fora dele. O primeiro país fora da América do Sul foi qual? Foi o Chile. Fora da América do Sul foi o Canadá. Gostou do Canadá, não? É lindíssimo, é lindíssimo. Nós fomos para o Canadá porque eu conversei com uma senhora um dia, fazendo aula de inglês, e conversei com essa senhora que já conhecia muita coisa no mundo todo, e eu pedi para ela, se a senhora tivesse que me recomendar um lugar para viajar, em primeiro lugar, assim, fora, uma viagem distante, para onde a senhora me mandaria? Ela disse, com certeza para o Canadá. E gostou? E daí nós fomos e gostamos muito. Nossa, foi... Qual que é a diferença? Quem for para o Canadá vai ver lá? A cultura é totalmente diferente da nossa, né? Se fala inglês? Falo inglês, eu estava cursando inglês naquela época, até para mim foi muito bom para poder praticar um pouco, né? Apesar que as viagens que a gente faz normalmente são com guias locais, e os guias locais falam espanhol na grande maioria das vezes. Daí a gente acaba usando pouco, a gente usa mais o inglês quando a gente tem que se virar por conta, né? Bom, são muitas fotos que a Mara nos mandou, nós selecionamos algumas e no próximo bloco a gente vai mostrar algumas delas. Na China, na Índia, na Alemanha e vários outros países. Isso depois do intervalo comercial. Voltamos com o programa Check-in. Você pode mandar o seu recado pelo Facebook para a Mara Meneghini, ela que conhece 26 países fora do Brasil. Mara, você mandou algumas fotos para nós que são lindíssimas. Gostaríamos até de mostrar algumas delas que você nos mandou. E pode descrever aonde que é isso e por que vocês escolheram este país. Vamos ver a primeira delas? Essa que é onde? Essa é na Alemanha, que a gente foi agora em outubro. A Alemanha é um país também lindíssimo, né? É lindíssimo, é lindíssimo. O povo é muito educado, é tudo muito limpo, é tudo organizado. Muito seguro? Muito seguro, a gente não vê policial na rua, praticamente não existe. Essa foto que é onde? Essa foi na China. Essas são as quatro parceiras de viagem, os 4 casais. E as paisagens é muito Essa conhecida, paisagem né? é no rio Niliang, eu acho que é o nome. É a paisagem que sempre mostra, quando eles mostram pacotes para a China, é o que eles mostram, uma paisagem bem bucólica, né? Tem sempre essa névoa. E a gente fez um cruzeiro naquele dia nesse barco. Daqui a pouco nós olhamos muito interessante isso mais algumas fotos, mas chama a atenção da China, a gente falava inclusive antes, de que a China se imagina que por ser um país fechado, de que as pessoas lá trabalham muito, ganham pouco e não são felizes. Vocês que passaram o tempo lá disseram que não é bem assim, né? Não, não. O contato que a gente teve com as pessoas, primeiro tinham nos dito que eles eram muito grosseiros, não são. Os guias que nos atenderam, o pessoal dos hotéis, todos são muito receptivos, né? E uma coisa que nos chamou muita atenção lá é a limpeza da cidade. Não se vê butucas de cigarro, não se vê poeira no chão. Porque tem muitas pessoas trabalhando e limpando as ruas, né? Uma preocupação muito grande deles com isso. E todos têm educação, têm saúde. Inclusive você viu os estudantes no domingo, né? Ele chamou a atenção. Sim, nos chamou a atenção que numa sexta-feira era um feriado municipal, ou nacional, não sei que feriado que era, e as crianças não tiveram aula naquele dia. E quando nós saímos no domingo para o nosso passeio, as crianças estavam indo para a escola. E nós comentamos com o guia, né? Como é que eles estão indo para a escola no domingo? Daí ela falou para a gente, mas por que não iriam? Eles já tiveram uma folga semanal, que foi na sexta-feira. Como? Que pergunta é essa? Como que pergunta é essa, né? E nós pedimos também outra coisa. A gente pode sair de noite com máquina fotográfica, com bolsa? E ela olhava para a gente e dizia, por que não? É de vocês? As coisas são de vocês, por que não? Porque acham que não é seguro? É totalmente seguro. Nós acostumados com a realidade do Brasil, né? Isso, aqui a gente não consegue sair com uma bolsa, né, de noite, é sempre com aquele receio, né? E lá não, tu pode sair com celular, com câmera fotográfica, não vai acontecer nada. E a alimentação? A alimentação a gente normalmente ia em restaurantes internacionais, né? A gente tinha algumas refeições já agendadas, mas sempre tinha aquelas coisas esquisitas deles. Mas eles comem muita verdura que a gente come. Não provou nada de esquisito? Foi para a China e não comeu nada estranho? Um pouquinho a gente sempre prova, né? Mas e o medo... Um grilo, talvez, uma formiga. A gente até viu, ela nos levou no bairro onde eles fazem essas comidas exóticas, a guia nos levou lá. E um rapaz estava lá fritando os grilos no espetinho, mas depois de frito eles continuavam se mexendo.
Aí preferiu não Ninguém comer. arriscou, ninguém arriscou. Isso é interessante também, de que algumas comidas não se devem Não, saborear não, fora do até Brasil. porque pode estragar o resto da viagem, né? Maionese, coisas muito gordurosas, né? Não, não. Vocês evitam, né? A gente evita, porque a gente não pode estragar o resto da viagem, não pode perder um dia no hotel. E uma coisa que a gente sempre fala, de todos os lugares que a gente vai, nós tiramos leite de pedra. O que é isso? A gente aproveita tudo que der para aproveitar. Nem aconteceu um fato interessante agora nessa última viagem, a gente viajou para a Alemanha, dá praticamente 24, 28 horas de sair de casa e chegar no hotel. E nós chegamos lá, cansados, às 5 da tarde, e um casal que estava conosco comentaram, bah, que coisa boa, agora a gente vai poder tomar um banho e descansar. Eu olhei para eles e disse, vocês não estão pensando em fazer isso, né? Eles disseram sim, disse, claro, agora a gente vai descansar. Eu disse, não, nós não vamos descansar. Nós, o resto do grupo, vai tomar um banho, lógico, vestir uma roupa limpa e pegar um mapa da cidade e vamos ver o que a gente pode ver, né? Tentar aproveitar tudo. Isso a gente faz muito, a gente pesquisa bastante antes de viajar. Quando a gente tem um roteiro definido do lugar que a gente vai, a gente pesquisa o que é importante a gente ver, que lugares a gente tem que ver. Então, sempre se dá um jeito de montar um roteiro completo. E fizeram isso, inclusive, com a Turquia, né? Foram para alguns também, lugares sim. que geralmente o turista não vai. Alguns turistas não vão, né? E tem lugares incríveis, né? Tem lugares fantásticos para a gente ver. Dos países todos que vocês foram, Mara, o que mais te chamou a atenção? Para mim, o que mais, eu acho que é um crescimento espiritual, cultural, eu acho que foi a Índia. Por quê? Que era um antigo sonho meu conhecer a Índia, porque eu gosto dessas coisas mais exóticas e é muito diferente da nossa cultura. É totalmente diferente. A alimentação é muito diferente, é muito apimentada, né? E as pessoas são muito diferentes, a cultura deles é muito diferente. As mulheres lá, por exemplo, não podem usar uma roupa sem manga, mas elas podem andar de barriga de fora, porque a parte do ventre, para eles, é uma parte sagrada da mulher. Então pode... E a gente não podia andar, por exemplo, de calça justa, as calças tinham que ser largas. Mesmo turista? Mesmo os turistas, para não desrespeitar os costumes deles. Isso a agência já solicita, já informa? Já informa a gente, porque acho que é muito interessante a gente saber antes de ir para lá, né? A gente sempre tem que ir para qualquer lugar que a gente vai, sempre muito bem orientado. Por isso que a gente pesquisa e mesmo quando a gente já tem o pacote pronto, ainda assim a gente vê se tem tal tarde, temos uma folga de 4, 5 horas. O que nós podemos fazer nesse lugar para aproveitar essa folga? Isso a gente sempre faz e sempre dá certo. Não ficar dentro do hotel. Para não ficar no hotel. A gente não viaja para ficar no hotel. A gente viaja para conhecer os lugares. A gente sempre fala também que a gente descansa quando a gente volta, né? Volta geralmente mais cansado do que foi. Volta mais cansado fisicamente, mas a cabeça volta sempre diferente, né? Que nem o Mário Quintana tem uma frase, eu não sei se é mudar ou trocar, mas viajar é trocar a roupa da alma. A gente sempre volta alguma coisa a mais, né? Tanto pela cultura que a gente conhece, são pessoas totalmente diferentes da gente, que não nos conhecem, né? Mas é muito interessante, qualquer lugar que a gente vá é sempre muito interessante. Dos países que vocês visitaram, qual que é o povo mais receptivo? A Índia eu achei muito receptiva. As A pessoas Índia. são muito alegres e eles tratam a gente como se fosse um ser exótico. Para nós, eles são exóticos. Eu ia dizer, para né? nós é o contrário. E para eles, as loiras principalmente, chamam muita atenção deles. Então, eles vêm e querem tirar fotografia contigo. Tanto na Índia quanto na China. Eles querem tirar fotografias contigo. Eles querem saber de onde que tu és. Ou seja, essa curiosidade, essa troca, o que é bom, né? É bom, porque a gente se sente bem recebida. Diz que na Índia foi melhor porque é muito espiritual, ou seja, por que isso? Eles não têm aquela ideia do ter, eles têm a ideia do ser, né? As pessoas têm que ter cultura, as pessoas têm que ter conhecimento e estar bem espiritualmente. E aqui a concepção da gente é outra, né? É um país pobre, né? Lá é um país pobre. E aquela crença, por exemplo, as pessoas falam assim muito daquela coisa da vaca ser sagrada. A vaca realmente é sagrada lá. O trânsito, imagina, por exemplo, aqui no trânsito agora da Univates, de repente tem 3, 4 vacas sentadas no meio do asfalto. Ninguém vai lá cutucar aquela vaca. Deixam ela. Eles deixam ela lá, o trânsito desvia das vacas. Que para eles são seres sagrados, né?
Dentro deles estão os deuses, eles estão protegendo os deuses. Então, é uma coisa totalmente diferente da nossa realidade. O que ia acontecer aqui? Aqui, alguém ia lá dar um jeito de tirar o animal da rua, né? Eles comem carne, não? Não, eles não comem carne de res. Carne vermelha eles não comem, não consomem de jeito nenhum. Mas que proteína eles consomem? Eles comem o frango, eles comem porco, mas a carne vermelha nem existe lá. É um país, você também não é um país limpo, né? Pelo que a gente sabe, não, é um país muito sujo. É muito sujo. É um contraste muito grande entre os pontos turísticos e os hotéis, que são palácios, e a realidade da rua. Você só conhecer a realidade da rua porque saíram um pouco do eixo do turista, é isso? E os guias também nos levam, né, para conhecer as cidades, e a gente caminhou muito dentro das cidades também, porque os pontos turísticos normalmente estão dentro da cidade, né? E daí a gente caminhou bastante na rua. Mas lá a gente não pode caminhar, como eu te falei antes, não pode caminhar olhando para frente. Não dá para bobear. Tem que olhar para o chão. Tem que olhar sempre para o chão. Muito sujo. É muito sujo, é muita sujeira, muito. E eles usam muito esterco para muitas coisas também. Para planta, por Eles exemplo? acham, por exemplo, eles têm uma ideia de que de manhã colocar o esterco seco na entrada da casa não vai deixar que os espíritos maus entrem na tua casa. São crenças que a gente tem que aceitar, tu tem que conviver com aquilo, e para eles é importante, né? Nós sempre pensamos assim, tu tá no lugar, tu tá invadindo o lugar deles. Então, tu tens que agir de acordo com como eles agem, né? País seguro? É um país seguro, sim, tranquilo, muito tranquilo. Ou seja, um lugar totalmente diferente do que a gente imagina. Muito Quem vai para a diferente. Índia e vai para a Europa, e, por exemplo, para a Alemanha, para a Itália... É uma realidade totalmente diferente, sim, é totalmente diferente. E teve um contraste muito grande, porque um ano nós fomos para a Índia e no ano seguinte nós fomos para a China, que é uma realidade muito diferente ainda, porque lá é tudo limpo demais. A gente fica com receio de sujar o chão, porque é tudo muito limpo. Nas vias públicas, isso? Sim, nas vias públicas, nos hotéis, em qualquer lugar que tu vá. É tudo muito organizado, é tudo muito bem feito. Os banheiros impecáveis? Impecáveis, impecáveis. E os banheiros da Índia? Eram... horríveis. Eles normalmente nos levavam nos hotéis, nos banheiros. A gente normalmente almoçava, jantava dentro de hotéis, que tinham restaurantes internacionais. E daí era suportável, né? Mas na rua, missão impossível, né? Não tem como. Na rua é missão impossível. Chegaram a comer a comida típica lá na Índia, não? Sim, sim. Porque os buffets sempre tinham as comidas deles, né? Mas sempre para o nosso grupo com menos pimenta. Mas ainda assim, para nós, era muita pimenta. Bem, tem algumas fotos lindíssimas, nós vamos mostrar depois algumas fotos. Vamos para o intervalo comercial, depois a gente continua falando um pouco mais com a Mara Meneghini, que conhece 26 países e conta um pouco para nós as diferenças, agora da China e da Índia. Até depois do intervalo comercial. Voltamos com o programa Check-in, programa maravilhoso hoje. Estamos recebendo uma aula de educação e cultura com a professora também, lecionou muito tempo, né? Quanto tempo? 28 anos. 28 anos. E aí se aposentou, não quer mais saber da criançada, não? Não. Só cuidar dos filhos e netos agora. Filhos e netos agora. Agora chegou a minha vez. Que bom. Bom, vamos ver mais algumas fotos de que acabou passando por lugares incríveis, como esse, por exemplo. Esse é na Gruta das Flautas, na China. É um lugar incrível, uma gruta enorme que a gente não tem dimensão do tamanho dela. E toda ela com luzes coloridas para chamar mais atenção ainda da gente, para a gente achar mais bonito ainda, né? E acha? Foi um opcional que a gente fez, que não estava incluído no pacote, que nós fizemos porque achamos que seria muito interessante e valeu muito a pena. Essa foto na China, que foi o país que nós visitamos ano passado. Incrível. É um país que é fechado, mas tem lugares muito bonitos, né? É lindíssimo, é lindíssimo. E o povo muito receptivo. O povo é receptivo. Aqui aparece no fundo a muralha da China. Preservada até hoje, né? Preservada, tem duas partes que a gente pode subir, se tiver fôlego, é lógico. Porque precisa de muito fôlego. Nós tivemos sorte nesse dia que estava um pouco nublado, daí o calor não foi tão intenso. Mas foi maravilhoso, é uma paisagem surreal. Isso também é na China, num lago muito típico deles. Aqui é na Índia,
Na subida dos elefantes, que a gente tem que fazer também, né? Vai para lá, não vai andar de elefante, parece que não foi para a Índia. Ficou com medo, não? Não, não, é totalmente seguro. Bem tranquilo. Bem tranquilo, porque são muitas pessoas. Ali no fundo, o Taj Mahal, que é uma obra incrível, é um palácio todo de mármore, né? Que foi feito, na realidade, é um túmulo de uma princesa, de uma rainha, que o rei mandou fazer. É, todo ele em mármore branco, e por dentro é todo pintado à mão. E tudo com ouro, é incrível. Para poder entrar, se paga? Se paga, sempre, sim. Uhum. É e nós chegamos muito cedo aquele dia ali. Nós chegamos tipo 6 da manhã. Bastante cedo. É. Aqui na Capadócia, na Turquia. A Turquia é um país diferente, né? As paisagens Muito são... diferente, muito diferente. Muito bonito. Muito turístico hoje também, né? Isso aqui também muito é Turquia, turístico. Né? Essa também é uma parte da Turquia que muitas pessoas não vão, é em Pamukkale, que é uma montanha. Na foto não dá para ver o tamanho, a gente estava bem na parte de cima, que tem fontes de água mineral, fontes quentes, e ela forma várias piscinas. Inclusive tem uma outra foto que mostra... Aí a gente está dentro de uma piscina, Mas é uma montanha enorme, é incrível esse lugar, é fantástico. A Turquia também é um país diferente. Aqui é muito diferente, ali aparece a Mesquita Azul. E tem um outro lugar na Turquia, que às vezes as pessoas não vão também, mas que é incrível, são as cisternas. Eu não tenho nenhuma foto junto, mas as cisternas a gente imagina que seja um lugar pequeno, mas é um subsolo, cheio de colunas gregas, é maravilhoso o lugar, fantástico. Bem, você viajou por vários lugares lá, um deles, inclusive, você falou, foram para o Iraque, não é? E aqui teve de um segurança, na fronteira, país? Nós fomos para a Jordânia. Jordânia. Que é na fronteira também. Daí, quando nós fomos a Petra, para conhecer lá onde foi filmado o primeiro filme do Indiana Jones, nós fomos para lá e naquele dia, no nosso ônibus, tinha um segurança armado, porque eles consideram para os turistas um lugar um pouco perigoso. Daí a gente achou que, de repente, um segurança seria apropriado, mas como eu falei antes para ti, se viesse um exército de bandidos, não sei o que seria com segurança só, né? Não iria resolver o problema. Não ia resolver o problema. Mas foi lindíssimo lá. Petra é um lugar fora do comum. Por quê? O que tem tão especial? A gente caminha... Porque quando a gente vê as fotos do lugar, tu imagina uma coisa. E a gente vai caminhando para um desfiladeiro, todo de pedras, como se uma rocha tivesse partido no meio. E a gente vai caminhando por ali. E, de repente, o guia nos para e diz... vocês vão dar mais 5 passos e abrem os olhos. O que acontece? Quando a gente dá esses 5 passos, a gente abre os olhos e vê aquele templo lindíssimo que foi todo entalhado na rocha. E não é um só, são vários. Isso na Jordânia? Na Jordânia. Incrível, é incrível o lugar. É fantástico. É um país também que as pessoas aqui não se conhecem tanto, né? Mais por Estados Unidos e Europa. Né? Porque é um país que a gente tem que fazer junto com o outro que seja por perto, né? Porque é distante, né? Porque é distante, tu tem que aproveitar, porque ali só tem Petra para conhecer, né? Além da Jordânia. Tu não vai só para a Jordânia. Além da Jordânia, foram para onde também? Nós fomos para a Turquia e para a Jordânia... Eu não estou bem lembrada. Mas são países diferentes, né? São diferentes, sim. Mas aquela cultura das mulheres de burca, isso existe realmente, né? Mas um dia a gente conversando com o guia, pedimos se a mulher dele também usava burca, e ele falou que sim, mas era só da porta de casa para fora. Dentro de casa, elas entram, tiram a burca e se vestem como pessoas normais. Usam calça jeans, na rua elas usam a burca. A gente tem visto algumas notícias dizendo que elas têm, inclusive, nesse país, né, muçulmanos, têm se liberado um pouco mais, né? A mulher mesmo tem procurado. Mas ainda muito restrito, né? Porque a mulher é mais como objeto do Elas andam sempre atrás dos homens, né? Elas nunca estão do lado do marido ou de mão dada com o marido, elas estão sempre atrás. Sempre atrás. É um sinal de respeito para eles, é assim. Nenhum tipo de afeto em público, não a pode, gente não vê. Nem pegar na mão, né? Não, a gente não vê nem as pessoas de mão dada. Isso praticamente não existe lá. Os brasileiros que vão para lá, outros países também, mas brasileiros também, por respeito, não fazem isso, né? Não, a gente até anda de mão dada, assim. Mas não se tem intimidade na rua, né? Tu tem que respeitar o costume deles, então... Não eu te provocar, falei né? antes,
A gente está no lugar deles, então a gente tem que agir do jeito que eles gostam, né? São países muito históricos, né? Visitou entre os países históricos, tem algumas fotos, inclusive, a Grécia, né? A Grécia é lindíssima. Por que é tão bonita assim? O que que é lindo, aquelas colunas, essa parte aí aqui é a Grécia. É lá em cima. É lindo de morrer isso, uma parte preservada. Muito destruída já, mas é lindíssima, é no topo do morro. E se imaginar de que isso, quando foi feito, não tinha guindastes, né? Não existia guindaste, não existiam elevadores. A eletricidade não existia computadores para planejar a exatidão das colunas, né? Isso na Grécia também. Isso aqui é onde? Também é lá em cima. Nós tiramos essa foto, acho, para pegar a bandeira da Grécia mesmo. Aqui já em Santorini, que é lindíssimo, o mar deles é muito azul, uma paisagem que impressiona, porque a gente vai de barco para lá, e daí ele vai parando, o barco vai parando em todas as ilhas, porque são várias ilhas. E daí, na hora que o barco sai da ilha, a água se forma assim em 5, 6 tons de azul. É uma coisa lindíssima. E é quente, não? Não. É a única coisa ruim. É lindíssimo, a água é muito calma, mas é muito gelada. Só para ver mesmo? A gente entra no mar só para tirar foto mesmo. Só para tirar foto. Só para tirar fotografia. Essa outra foto que apareceu ali também é na Grécia, não? Também na Grécia, sim. Também na Grécia. Essa aqui. Ali aparece o fundo do hotel. As construções são todas brancas. E vê que telhado não tem, né? Não se percebe. Porque chove muito pouco, né? Isso aqui também é na Grécia. A paisagem é lindíssima. Isso aqui não é na Alemanha. Isso na Alemanha. Estilo Foi Chanel. a última viagem da gente. E aqui também. Aqui também. A Alemanha é tudo muito enfeitadinho, né? Que nem nós temos aqui, aqueles jardins todos muito bem cuidados, é tudo muito limpo, tudo muito ajeitado. As janelas das casas têm os penduricos, tem cortininha. É um sistema totalmente diferente, né? É que para nós aqui não é tão diferente. Mas é diferente para quem vem de fora. Para quem vem de fora é muito diferente. A amiga nossa está morando agora aqui na região, é de São Paulo, e ela ficou apaixonada. Ela foi para Colinas, Westfália, Mato Leitão. Mato Leitão, todas as árvores sem orquídeas, né? E ela diz, não, mas isso não existe, né? Onde é que eu tô, né? Não parece que é o Brasil, Não parece que é o Brasil. Mas isso é por ser realmente um descendente... a colonização italiana e alemã que trouxe isso tudo para cá. Né? E o clima ajuda, né? Também, o clima ajuda, o clima é parecido. Nós não temos tanto frio como na Alemanha, mas o clima é parecido. Né? Agora, por exemplo, na Alemanha já está nevando. Conheceu neve, não, nessas viagens, não? Quando nós fomos para o Chile, nós pegamos neve lá. Muito frio, não? Não era frio, isso aí chamou a atenção. Nós fomos em agosto para o Chile e nós fomos no Vale Nevado, que tinha muita neve, até porque tinha nevado na noite anterior. Mas a gente podia ficar com manga, assim, lá, porque não era frio no meio da neve. Aquilo até nos chamou a atenção. E lá isso que dentro as pessoas comentam, né? Que quando neva, não é tão frio quanto se imagina. Às vezes até antes, por causa do vento, né? Sim, nós imaginávamos que seria muito frio e não foi. Foi uma surpresa pra gente. Bom, dos países que você visitou, qual que, além da Índia, que chamou muita atenção, de modernidade, de um país que realmente luta pelo povo e que dá a eles condições de vida? Modernidade, eu chamaria a atenção da China, né? Porque o resto, a Europa toda parece ser tudo muito antigo. Os prédios novos que eles fazem, por exemplo, agora na Alemanha, eles parecem que são antigos, mas não são. Tem construções novas que são iguais às antigas. Eles não têm casas coloridas como nós temos aqui, né? Tudo em tom de cinza, são tons claros. Não é como a gente... Por exemplo, se tu fores para a Itália, toda a paisagem na Itália, o que acontece? Parece que tu está sempre dentro de um cenário de um filme. Porque é tudo muito preservado. E aquelas construções que eles fizeram novas, eles fizeram iguais às antigas. Muito uniforme. Então, é tudo muito uniforme, tudo muito igual. Até quando eu recebi uma intercambista da Alemanha, o que ela achou mais bonito aqui foram as casas coloridas. As coisas diferentes, os carros coloridos. E eles lá não têm isso, né? É uma realidade muito diferente. Bom, a gente fala do intercâmbio depois. A filha dela ficou um tempo fora do Brasil, depois recebeu alguém de fora. O que muda para a família que recebe alguém de fora? Isso depois do intervalo comercial. Voltamos com o programa Check-in, entrevistando Mara Meneghini.
Ela que está nos dando uma aula de conhecimento a respeito de outros países, né? Mas tudo começa... mas é bom viajar porque aí, nós que não fomos para tantos lugares, nos mostra coisas que ainda a gente não viu. E percebe de que o mundo é muito maior do que a gente conhece, não é? Com certeza. Não é o nosso mundinho, Vale do Taquari, um mundo, né? Não, Ele tem culturas diferentes, precisam ser respeitadas, sobretudo. Com certeza. Até olhando, nós temos um mapa mundi em casa e tem muitos lugares para serem visitados. Por isso que a gente normalmente nunca repete um destino. Porque tem tantos lugares para serem vistos, mesmo que eu tenha gostado muito da Alemanha, tenha gostado muito da Itália, eu não vou para lá de novo. Talvez um dia, se eu puder ter o privilégio de repetir uma viagem, né? Se fosse para morar em um país dos que você visitou, iria escolher algum, não? A gente sempre gosta mais do Brasil, né? Mesmo com a nossa insegurança e o que a gente tem aqui. Mas a Alemanha é um lugar maravilhoso para se morar. Para criar filhos, né? Com certeza. Diz que a Europa como um todo, para te formar a Europa família, inteira, a Europa muito inteira, seguro, né? muito segura, é tranquilo. Ganha-se muito bem, né? Mas eu acho que se paga também bem para morar também, né? Custo de vida é o que a não gente é baixo. comenta, eles ganham bem, mas eles também gastam bem, né? A gente foi para o intervalo falando de um intercâmbio. A tua filha saiu do Brasil, ficou um período fora. Sim, ela ficou 40 dias na Alemanha. Na Alemanha. Sim. E depois veio uma alemã ficar 40 dias na tua casa. Sim, a menina onde ela ficou 40 dias conosco. Foi bom, não? Foi muito bom. Isso? Foi muito bom. Até porque ela ficava bastante, uma boa parte do tempo comigo. Porque ela não frequentava a escola o dia inteiro. E daí eu pude treinar um pouco o meu inglês, porque eu não sabia falar o alemão gramatical. E foi muito prazeroso. Acho que vale muito a pena receber alguém assim. É de outra cultura, né? É outra cultura, outros costumes. Eu estava conversando contigo antes, ela trouxe na mala pouca roupa e 7 livros. Quer dizer, o interesse dela vir para cá não era sair bem vestida, sair arrumadinha, frequentar festas. O interesse dela aqui era conhecer o lugar. Mas essa é uma comparação interessante, porque as mulheres brasileiras, em geral, se vestem muito melhores do que de outros países, Com né? certeza. A preocupação com a beleza. Na Europa, as mulheres saindo de preto ou cinza, tá bom, né? No Brasil, não? Não. Elas andam de bicicleta com terninho e levando sapato de salto na carona e de tênisinho. As pessoas vão trabalhar de bicicleta. Quem é que a gente vê fazendo isso aqui, né? Muito difícil. Né? Até porque a maioria das cidades não proporciona isso também. Aqui a gente não tem essa segurança para andar de bicicleta. Né? Perigoso, as estradas não são boas. Nós não temos ciclovias dentro da cidade, né? Eu lembro que eu vinha às vezes de bicicleta, para a Rádio Independente, eu vinha de bicicleta, de cruzeiro, e aí eu passava por 13 bocas de lobo. Das 13, 7, a boca de lobo era virada para o ciclista. Que tinha que desviar, porque senão tu caía ali... Daí no desvio tu pode... Exatamente, tinha que cair e se machucar. Então, realmente, é mal planejado muita coisa, né? No Brasil. Aqui o Brasil tem muito para aprender ainda, né? Mas o que mais chama a atenção, já que viajou para muitos países, é do próprio Brasil. Diz que o Brasil tem que mudar, tem que melhorar. Mas é muito bom também em alguns aspectos. Com certeza, o que a gente sempre fala. É muito bom viajar, é ótimo conhecer, mas é ótimo voltar para casa também, né? Por quê? Porque aqui a gente se sente bem, aqui tem o povo da gente, né? Tem a família, os amigos, que a gente não pode ficar sem. Né? Então eu jamais moraria, por exemplo, num outro país na situação que nós temos agora. Né? Quem tem filhos, tem netos, tem amigos, não tem vontade de fazer isso. Né? E o Brasil, ele tem melhorado a qualidade de vida nos últimos anos também, né? Com certeza. Você que estudou aqui na Univates, eu falava agora há pouco do que cresceu a instituição. A diferença que foram nesses 30 e tantos anos é muito grande, é gritante, né? A diferença aqui é incrível. Então, tem que se dar tempo ao tempo também. Com certeza. O Brasil tem engatinhando em muitas coisas, né? Você mudou alguma coisa na vida pessoal depois das viagens, não? Hábitos alimentares, por exemplo, questão de cultura, de leitura, ou não? Na verdade, não foi tanto cultura, assim. leitura, a gente sempre leu muito lá em casa. Mas uma coisa, até me chamou a atenção agora na última viagem, uma amiga que nunca tinha viajado conosco, ela chegou e disse, Mara, está acontecendo alguma coisa? Tu não compras nada. Daí eu disse para ela assim, a minha mentalidade é diferente. Tudo que eu puder economizar nessa viagem, que for supérfluo para mim, quando eu voltar, eu já tenho para a próxima. Daí ela disse, é muito interessante isso. Ela pensou, tá precisando de um vale, eu te ajudo. Ela pensou, não está querendo gastar, não é essa questão. Às vezes eu olho, claro, a gente gosta de muitas coisas, né? Mas a gente tem um artesanato tão bonito aqui, claro, a gente sempre traz uma lembrança, alguma coisa, uma miniatura,
Nós temos coleção de miniaturas lá em casa de cada país. E a gente sempre traz alguma coisa significativa, mas tem que representar alguma coisa para a gente, né? E agora, na última viagem, nós trouxemos um relógio de uma fábrica de cucas, nós compramos um relógio. E a gente vai sempre lembrar dessa viagem porque o relógio está ali com a gente, né? Então, acho que a questão é essa, tu saber gastar o teu dinheiro. Eu não preciso comprar tudo que eu vejo pela frente, até porque vou ter que carregar de volta aquilo, né? Mas tu saber economizar numa viagem também é importante, né? Aquilo que tu economizares nessa viagem, tu vai ter esse dinheiro para a próxima. Porque o euro e o dólar não desvalorizam, né? Só o real. Só o real. Para nós é tudo muito caro, né? Por isso que os europeus vêm para cá e acham tudo muito barato. Né? Bom, qual o próximo país ou a próxima viagem que vocês estão planejando? A gente termina uma viagem já pensando na próxima sempre, né? O Japão nós não conhecemos. A Tailândia, Vietnã, Camboja, aquela região toda ali. Bom, quase comer o grilo. Né? Só olhamos para o grilo, a gente não comeu porque ele se mexeu ainda, né? Agora quero comer cobra, cachorro. Não. Como eu disse, a gente não arrisca muito na alimentação, a gente vai mais no trivial. Claro que a gente experimenta, né, algumas coisas que a gente acha que são mais seguras, mas não dá para estragar uma viagem por causa de uma comida, né? Então, inclusive até a água, né? A água tem que ter muito cuidado. Água só mineral, mas isso até mesmo os guias, quando a gente chega lá, eles recomendam muito isso pra gente também. Teve na Índia, por exemplo, que a gente escovava os dentes com água mineral. Que não dava para utilizar. Porque eles diziam que a água não seria própria, né? Isso não só fora do Brasil, né? Amigos meus foram faz 2 semanas para São Paulo e passaram muito mal pela água que tomaram. Pela água que no beberam. Suco, no hotel. É porque o suco não é feito com água mineral, né? Exatamente, usaram água. Então tem que ter esse cuidado, porque senão tu acaba estragando a viagem como um todo. Com certeza. Mara, eu queria algumas dicas tuas para quem pensa em viajar. Primeiro, alguém que queira viajar de avião, que é o que geralmente vocês fazem, não de carro, né? A mala, o que se leva para uma viagem? Se for, por exemplo, para a Europa. Desculpa. A mala é uma coisa interessante, né? Já aconteceram vários casos das pessoas perderem malas. Então, o que nós fazemos? A gente sempre leva uma malinha de mão, uma mochila, com uma muda de roupa junto, caso a mala não chegue. Então, a gente pelo menos tem uma roupa para trocar no dia que a gente chegou. E outra coisa que nós fazemos, a gente tem um costume, o grupo todo, já fazia antes, quando a gente viajava só nós dois, a gente faz 2 malas, meia para cada um. Se uma mala chegar, os 2 têm roupa. Não coloca todas as coisas Nós não colocamos, essa mala é minha, essa mala é tua. Nós fazemos meio a meio as malas, porque se por um acaso uma mala se perder, que pode acontecer, nós temos roupa para os 2 por alguns dias, né? Então, são coisas assim que ajudam bastante, né? Dinheiro. Dinheiro nós calculamos sempre, mas normalmente sobra $100 por dia. Mas mais normalmente sobra, mais ou menos o que se gasta. Tem dias que se gasta 30, tem dias que se gasta 150. Então, é uma média, mais ou menos, mas normalmente o dinheiro sobra, né? E levar em espécie não é seguro, né? Ou se leva nós também? Nós levamos também. Em espécie, sim. Existe o cheque viagem, né? Sim. Cartão também. O cartão, a gente está sujeito à cotação do dólar, do euro. No dia que a gente for pagar o cartão ter subido, a gente vai pagar. O bom se levar em espécie é de que tu pode ir comprando aos poucos, né? Não precisa... Sim. E a gente sempre tem que trocar o dinheiro local, né? Todos os hotéis têm cofre, então é seguro. Mara, passaram por alguma situação inusitada que deixou vocês com medo ou muito preocupados em um dos países, não? Eu acho que mais na Índia. Quando nós fomos a Varanasi para assistir uma cerimônia noturna, nós fomos naqueles rickshaws, que são aquelas carrocinhas puxadas por bicicleta, e eu e meu marido éramos os últimos do grupo andando. E uma moto bateu na lateral e eu caí do rickshaw. Nosso rickshaw virou. Então, o que eu fiz? Eu peguei a máquina fotográfica e o meu óculos, eu pensei que eu tenho que salvar. Porque o trânsito lá é tão louco. Tão caótico. É tão caótico, porque andam bicicletas, motos, carros, elefantes, vacas, tudo ao mesmo tempo. E não tem muita direção o trânsito, então aquilo eu achei muito perigoso. A gente até mexia, porque a gente estava numa van, os 4 casais, e a gente fazia rodízio dentro da van de lugares para as pessoas não sentarem sempre no mesmo lugar, para ter uma visão diferente cada dia. O casal que sentava atrás do motorista era o dia da adrenalina.
porque é um pânico total o trânsito. Jura que vai bater o tempo todo. É incrível aquilo. E a mão inglesa também assusta a gente um pouco, né? Que parece que a gente está sempre indo para o lado errado. Na Índia, a mão inglesa. Na Índia, a mão inglesa, sim. E daí era um gritedo sempre dentro da van, né? Porque a gente jurava que ia bater em qualquer lugar. E lá eles não respeitam muito o trânsito, assim, nessa questão, assim, passa uma moto com 3, 4 pessoas em cima, carregando uma bicicleta. Ou 4 botijão de gás. Botijão de gás, isso existe. Não é só aquelas mensagens que não mandam. é só coisa de filme, isso realmente existe lá. Outra coisa que a gente viu lá também, que existe na Índia, dentistas trabalhando no chão, com os alicates no chão, em cima de um pano supostamente branco, né? E eles todos de branco arrancando o dente das pessoas na rua. Ninguém do grupo foi fazer um teste para ver se ele era um bom dentista, não. Com certeza não. Impossível. Mara, eu vou ter que trazer, a produção vai entrar em contato, trazer em outro programa para contar um pouco mais dessas viagens. Muito obrigado pela participação aqui no programa Check-in. Às ordens, muito bom. Eu que agradeço. Essa Mara Meneghini, ela que viajou junto com seu marido e também um grupo de amigos, já por 26 países. Nós agradecemos a audiência de todos e voltamos na semana que vem com mais uma história, com mais alguém que viajou pelo Brasil ou pelo mundo.